Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom que nós viemos à casa do Senhor, amém? Tem um texto que não está na Bíblia que diz assim, que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus o permita. Embora esse texto não esteja na Bíblia, eu acredito muito nele. Porque tudo o que acontece na vida do cristão é pela misericórdia, pela bondade e pela vontade de Deus. Amém? E Ele usa as situações da vida para nos ajudar, para mostrar para nós o que devemos fazer, porque Ele transforma os nossos caminhos, Ele utiliza os nossos caminhos, porque Ele tem muito para nós. Queridos, meu nome é Laiane Espíndola, eu sou terapeuta naturalista, especialista em nutrição, em gastronomia, mestre em nutrição vegetariana, e algumas outras coisas que não servem de nada, porque o que serve mesmo é servir a Deus e fazer a vontade dEle. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito especial. E pode ser que você esteja passando por isso, ou que você conheça alguém que está passando por isso. Então, eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Se tem alguma visitinha do teu lado, ajude a visitinha para que essa pessoa possa acompanhar também. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 7. Vou pedir o pessoal da mídia que pode colocar os slides para mim, por gentileza. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa de oração. Obrigado por estarmos reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, quando vimos a Tua casa, nós passamos por uma semana cheia de, muitas vezes, dificuldades, outras vezes de alegrias, de realizações. Mas o propósito de vir aqui, Senhor, é Te agradecer, Te adorar e também receber, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Por isso, pedimos nesse momento que o Deus Espírito Santo esteja conosco. Pedimos também, Jesus, que o Senhor esteja aqui na minha frente, para que o Senhor possa falar, para que seja a Tua palavra aberta, para que possamos entender a Tua vontade, Senhor. Pois de mim mesmo não tenho nada a oferecer a esses irmãos. Mas eu sei que a Tua palavra é grande, ela é maravilhosa e ela é capaz de transformar as nossas vidas. Por isso, nos ajude, Senhor, nesta manhã. Também pedimos a presença dos anjos em nosso meio, que possamos silenciar os nossos lábios, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua mensagem. Tudo isso pedimos no doce nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, o livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa boa. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas será que nós sabemos o que é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade? Porque algumas pessoas, quando estão ansiosas ou quando estão em crise de ansiedade ou crise depressiva, outros viram para ela e dizem assim: confie em Deus. Você não está confiando. Lança sobre Deus a sua ansiedade. Não precisa se preocupar. Tira isso do seu coração, como se fosse pegar com a mãozinha e fazer assim, né? Só que quando se trata de ansiedade patológica, não é só dessa forma que acontece. Existem métodos. E esses métodos é o que Deus promete aqui. Ele diz assim: filho, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Então, não é simplesmente eu dizer, acabou. Lancei sobre Deus toda a minha ansiedade. É usar os métodos do Senhor para lançar sobre Ele toda a ansiedade. E Ele tem diversos métodos para isso. E é o que eu gostaria de conversar com vocês essa manhã. Mas vamos entender primeiro o que é a ansiedade, para que nós possamos aprender a fazer isso. Então, hoje eu trouxe para vocês, como eu não sou psicóloga, eu não posso falar de ansiedade na área mental. Mas como eu estudo fisiologia, eu posso falar na parte física da ansiedade. E, queridos, se você ainda não ligou uma coisa com a outra, entenda que a ansiedade, os sintomas, é quase 100% fisiológicos. Você sente no corpo,
na sua parte física. É aqui que vem os sintomas. Vamos entender, então, o que acontece? Olha só, existem 2 tipos de ansiedade. Primeiro que você tem que entender que tem a ansiedade que é saudável e a ansiedade que é patológica. Irmão, se eu descer tem problema? Posso descer? Ah, então tá bom. Sobe? Então não posso descer. Eu gosto de movimentar, né? Mas tem que perguntar antes, né? Mas, então eu peço desculpa. Seguinte, ansiedade que é saudável. É aquela ansiedade antes de fazer uma prova, antes de fazer um trabalho, antes de fazer uma entrevista de emprego, antes de um encontro, quando você vai conhecer uma pessoa, que dá aquele friozinho na barriga, a mão soa, às vezes você perde a fome, às vezes você fica ali, né, meio tremendo. Essa é a ansiedade que é saudável. Ela é normal, é inerente ao ser humano. Mas por que ela é saudável? Porque depois que passa a entrevista, ufa, passou, foi embora, acabou. Depois que passa o encontro, tudo bem, agora está tudo certo. Entenderam por que é saudável? Agora, quando não é mais saudável? Quando você começa a ter outros sintomas, como palpitação, como falta de ar, como aperto no peito. E esses sintomas perduram por muito tempo e começam a te atrapalhar no dia a dia. Tipo, ao ir no supermercado, você não se sente bem. Ao ir no trabalho, você não se sente bem. Ao conversar com pessoas, você não se sente bem. Alguém falou algo que te desagradou, você também não se sente bem. E isso começa a ser sequente. E começa a sentir todos os dias. E em momentos em que você fala, mas espera aí, o que está acontecendo? Ou então, naquele momento em que você simplesmente está deitado no sofá, assistindo televisão, e do nada o teu coração começa aí dá aquele aperto. E aí você diz, mas o que aconteceu? Não estou pensando nada negativo. Porque a maioria das pessoas pensam que a ansiedade tem a ver com pensamento negativo. Tem a ver, não, você está pensando de forma negativa. Se fosse isso, era muito fácil de resolver. Se fosse só um pensamento negativo. Não, a ansiedade vem por um monte de motivos e você precisa entender quais são. Vamos entender, então, um pouquinho da causa da ansiedade? Olha só, aliás, o que a ansiedade causa em nós? Quais são os outros sintomas que temos? Então, ela pode causar. E se você sente isso, eu quero que você respire nesse momento e entenda que nós estamos falando da doença, tá? Geralmente, quem tem crise de ansiedade, quando ouve o sintoma, sente. Então, se você tem isso, eu quero que você respire agora e entenda que estamos explicando a patologia para que você consiga se livrar, tá certo? Então, sensação de angústia e de desespero, o medo exagerado, ataque cardíaco, tremores, fortes palpitações, opressão e desconforto no peito, aumento de temperatura corporal, o suor excessivo, sensação de irritabilidade, sensação de entorpecimento, formigamento, medo de perder o controle, o conhecimento ou até medo da morte. Esses são sintomas emocionais da ansiedade. Tudo que pode ser causado na mente. Licença. O pessoal da mídia consegue tirar o temporizador dessa tela para mim? Ou colocá-la de cantinho? Muito obrigada. O pessoal preparado é daqui, viu, gente? Que coisa boa. Deus seja louvado, né? Muitíssimo obrigada. Então, queridos, é interessante, vocês viram a quantidade de sintomas que uma pessoa que tem ansiedade pode sentir? E os dados? Vocês sabiam que o Brasil é o maior país, aliás, o país com o maior número de ansiosos do mundo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são 29, ou seja, 60 milhões de pessoas no Brasil sofrendo só de ansiedade. Inclusive, o SUS ele relata que é um dos maiores gastos que ele tem é com pessoas de ansiedade. Você sabe por quê? Porque as pessoas não querem aceitar o diagnóstico. Então, quando elas começam a ter ansiedade, elas começam a ter sintomas. E esses sintomas geralmente levam à procura de outros médicos. Por exemplo, começa a doer o peito, essa dor irradia pelo braço, ela pensa que está o quê? E aí, quem ela procura? Cardiologista. Começou a sentir dor de estômago, ela procura quem?
O gastro. E aí vai indo. Cada sintoma ela vai procurando o médico. Por isso o SUS relata que o gasto, até chegar ao diagnóstico, a pessoa aceitar que a doença que ela tem é ansiedade, que a ansiedade é doença, demora-se muito. Mas o que a gente tem que entender um pouquinho mais sobre a ansiedade? A causa. Você diz, Laene, tá bom, eu já entendi o que a ansiedade é, o que sente. Eu já entendi também que é uma patologia, ou seja, é uma doença. Mas o que causa isso? Por que as pessoas hoje no mundo estão sofrendo com essa doença terrível? Primeiro, genética. Pode ser fator genético. Eu sou uma ex-ansiosa. Por que eu sou uma ex-ansiosa? Porque eu me tratei e não sinto mais, sem identificar a ansiedade, e ela não chega até mim mais. Mas eu tive ansiedade por fator genético. A minha avó era ansiosa, minha mãe ansiosa, eu tive ansiedade com 13 anos de idade. Foram as minhas primeiras crises. Isso pode acontecer. Eventos traumáticos. A pessoa passou por uma batida de carro, ela passou por um assalto, ela pode desenvolver ansiedade. Também por situações estressantes geradas por expectativa. Eu queria muito aquele emprego, eu queria muito aquele relacionamento. E a pessoa pode começar a desenvolver. Também doenças físicas, distúrbios hormonais. Na verdade, todo mundo que tem crise de ansiedade ou depressão está tendo distúrbio hormonal. Todos. Porque eu vou explicar para vocês, mas quando a pessoa está em crise, geralmente ela tem um nível de cortisol muito alto. E o cortisol é um hormônio, um neurotransmissor. Então, geralmente, ela está em crise hormonal. Também traumas de infância e tem muitos outros fatores. Mas essas são algumas das causas. Agora, você precisa entender, e que é muito importante, como que ela acontece. Tá? Você já parou para pensar como que a ansiedade acontece? Agora é onde entra a parte física. Nós temos aqui no cérebro 2 amígdalas, as amígdalas cerebrais. No momento da crise de ansiedade, o que essas amígdalas fazem? Elas se agitam e elas mandam um comando para a sua glândula suprarrenal que vai liberar cortisol e adrenalina. E é por isso que você tem todos os sintomas. Aí você diz, Laene, mas por que ela se agita? Essa glândula ela é responsável pelo processamento das nossas emoções. E as emoções de todas as formas, inclusive o medo. E aí é onde você precisa entender nessa manhã. Ansiedade e medo são a mesma coisa. A palavra ansiedade e a palavra medo, a mesma coisa. Então, ela processa o medo. Aí, o que acontece? Por exemplo, você está andando na rua, tem um cachorro lá no final da rua, e é um cachorro bem bravo, e aí você vê aquele cachorro e sai correndo, ou se esconde, desvia de rua. O que fez você ter essa ação foi essas amígdalas que processou que você estava em perigo e precisava de liberar adrenalina para que você fugisse. Se nós não tivéssemos esse processamento, seríamos todas pessoas muito corajosas. Mas, na verdade, sofreríamos muitos riscos. Por isso, Deus nos deu essa amígdala de presente, para que a gente tivesse noções. O problema é que, quando a pessoa está em crise de ansiedade, as amígdalas se agitam no momento que não é necessário. No momento em que a pessoa não está, às vezes, nem pensando em nada. No momento em que a pessoa está deitadinha no sofá. Mas por que isso acontece? Como que isso acontece? Vocês viram as causas? Uma das causas grandes também são problemas não resolvidos. Sabe por quê? Porque nós vamos dormir, passamos por 4 ciclos de sono. Sono cochilo, sono alfa, sono profundo e sono REM. O sono REM é o momento em que você sonha, que você descansa, que você está bem ali e que depois você vai acordar super feliz, porque você descansou. Agora, no momento do sono REM, é o momento onde a gente guarda as memórias. Então, a sua memória começa a trabalhar assim. Vou mandar isso aqui para o subconsciente. Isso aqui não. Por exemplo, fui ao supermercado. Não, não precisa. Comprei banana. Não, não precisa. Briguei com o esposo. Guarda. E aí, aquelas memórias de problemas feitos não resolvidos ficam guardadas no subconsciente. Algum momento da vida elas podem voltar. E aí é onde o psicólogo te ajuda a descobrir o que você está passando e por quê. Aí é onde esse profissional entra e faz um trabalho muito bom. Mas vocês entenderam como que ela acontece no corpo? Tá, agora o que ela causa no corpo?
no seu cérebro, a ansiedade deixa ele em alerta, como se você estivesse em perigo o tempo todo, como se algo fosse te atingir o tempo todo. O seu pulmão aumenta a frequência respiratória, dá a sensação de sufocamento, dá a sensação de formigamento. Por quê? Você respira mais fundo e sopra mais fundo, libera mais fundo. Então, você respira mais oxigênio e libera mais dióxido de carbono. E aí o seu pulmão fica pesado. O músculo aumenta a frequência sanguínea no músculo. E é por isso que você sente dores depois da crise de ansiedade. Dói as pernas, dói os braços, dói o ombro, dói a cabeça. A temperatura corporal muda, o coração, frequência cardíaca, palpitação. Muda também a questão do estômago, porque libera mais líquidos envolvidos na digestão. E aumenta também o seu volume urinário, ou seja, mexe com a sua bexiga. Então, mexe com o cérebro, pulmão, músculo, na temperatura corporal, no coração, no estômago e na bexiga. Diz para mim se a ansiedade é ou não é fisiológico. Ou seja, você sente no corpo, embora ela possa ter começado com estímulo emocional. E aí, se a ansiedade começa no corpo, se sente no corpo, por que muitas vezes a gente tenta só tratar a mente? Aí é onde vem o texto que eu li para vocês. Deus tem métodos para que quando ele diz assim, lança sobre mim, filho, não é simplesmente você dizer, então tá, lancei. É isso, Senhor, está entregue. Porque com doença não funciona assim. Ele quer que você use o método dele para alcançar o resultado que ele tem para você. Como que nós podemos fazer isso? Nós temos algo que chamamos de intervenção fisiológica. Ou seja, eu vou usar, então, a minha fisiologia para que a minha fisiologia ajude a minha mente. Para que eu use o método de Deus. Olha só que interessante o que diz no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 39. Necessária a ação harmoniosa do corpo com a mente. Entre a mente e o corpo, há um relacionamento admirável e misterioso. Reagem um sobre o outro. Manter o corpo em estado sadio, a fim de que desenvolva força, para que cada uma das partes da máquina viva possa agir harmoniosamente. Deve ser o primeiro estudo da nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus que os seus filhos não cuidem do corpo e da mente. Então, se eu cuido do corpo, eu cuido da minha mente. Então, eu posso fazer pelo meu corpo para que a minha mente melhore. E foi nesse processo que eu me declaro uma ex-ansiosa. Vocês sabem o que eu usei passo a passo que me fez ficar livre da ansiedade? Eu sei que muitos de vocês podem dar risada nesse momento, porque é tão simples. Chama-se 8 remédios de Deus. Foi só isso, mais nada. Eu usei todos os dias e fiquei livre da ansiedade. E um deles foi a alimentação anticrise. A alimentação anticrise vai fazer o controle de 2 hormônios, ou seja, 2 neurotransmissores, que é o provocador ou que é o que precisa para melhorar, que é o cortisol e adrenalina. Cortisol é um hormônio que causa o estresse, a ansiedade, se ele está em nível alto. Mas se ele está em nível normal, ele é 100% necessário para o seu corpo. Ele regula a sua pressão arterial, ele te ajuda também em relação ao processamento do açúcar no sangue, ele te ajuda a se livrar de inflamações no corpo. Mas se ele está alto, ele é responsável pelo estresse, pela ansiedade. E a serotonina é o hormônio do bem-estar. O hormônio em que você se mantém alegre, feliz, se mantém bem. Agora, o mais interessante dos dois é que quando o cortisol está alto, o corpo não produz serotonina da forma que precisa. Eles nunca vão estar juntos. Ou o cortisol está alto, ou a serotonina está alta. Então, quem precisa estar alto? Agora, me responda uma coisa. O cortisol ele é produzido pela glândula suprarrenal, como eu falei para vocês, ou seja, a glândula que fica em cima dos rins. E a serotonina é produzida onde? Intestino. Exatamente. Isso pode explicar muita coisa para você.
Porque se você tem um intestino que tem dificuldades, que tem desbiose, que tem constipação, que tem qualquer problema, você vai ter dificuldade na produção e na sintetização da serotonina no teu corpo. Então, para começar a cuidar da parte fisiológica da ansiedade, quem que eu tenho que cuidar primeiro? Do intestino. É o primeiro passo para que você consiga produzir serotonina suficiente para que seu cortisol possa baixar. Outra coisa muito interessante é que você evite os alimentos que aumentam o cortisol. Por exemplo, chá mate, chá preto, chocolate, refrigerantes e café. Esses alimentos, ou gênero alimentício, são ricos em cafeína e também teobromina, que são estimulantes para o cortisol. Alimentos processados, gordurosos, alimentos estimulantes e alimentos como fonte de carboidrato à noite também vai fazer produzir mais cortisol. E você pode evitar isso. E se você começar a evitar, você vai ver o quanto você pode melhorar. Aí você diz, Laene, tá bom, então esse eu vou evitar. Mas o que eu posso usar que vai melhorar a expressão da serotonina e vai diminuir o meu cortisol? Você pode usar alimentos ricos em vitamina C, porque ele ajuda a diminuir a excreção do cortisol. E é muito fácil, então você só começa a usar todos os dias. O que tem vitamina C? Laranja, limão, acerola. É difícil de achar? Não, tem no mercado, não tem? É bem fácil. Outra coisa que você deve usar, e é o meu queridinho, chama-se triptofano. Triptofano é um aminoácido. Quando você vai estudar sobre as proteínas, você aprende que tem 20 aminoácidos para formar uma proteína. 20 aminoácidos, desses 28 são essenciais. Desses 8, um deles é o triptofano. E o triptofano, ele é o produtor da serotonina, da melatonina e da vitamina B2. Uma ajuda no sistema nervoso central, outra é responsável pelo seu sono, outra é responsável pela sua alegria. Que bacana, né? Como que eu faço para consumir triptofano? Anota essa listinha. Começa a usar a partir de hoje. Banana, aveia, mel, amendoim, grão de bico, lentilha. Lentilha é a minha queridinha. Porque, além de ser rica em triptofano, é rica em lítio. E lítio é o regulador do seu humor. As pessoas assim muito mal-humoradas que fazem consulta comigo, assim, que eu vejo que ela tem muita dificuldade de ficar feliz, eu digo, olha, usa lentilha por 30 dias seguidos para ajudar. E come uma bomba de triptofano de manhã. Come ali uma banana amassada, coloca aveia, mel e amendoim, para você ficar feliz. E sabe o que é maravilhoso? Deus é tão bom que esses mesmos alimentos que de manhã te deixam feliz, à noite vão fazer você dormir bem. Porque de manhã produz serotonina, à noite produz melatonina, o mesmo alimento. Então, à noite, você pode bater um copo de leite de arroz com uma banana e uma colher de mel. Você vai dormir muito bem. São os mesmos alimentos. Outra coisa que pode te ajudar, ômega 3. E eu gostaria que você usasse ômega 3 de origem vegetal, porque é rico em EPA e EDH. E vai te ajudar em questão do seu sistema nervoso central, vai te ajudar a melhorar a produção de serotonina. E onde você encontra o ômega 3? Na chia e na linhaça. A linhaça é 400 vezes, tem 400 vezes mais ômega 3 que o peixe. Então, é só você usar todos os dias. Outra coisa, as vitaminas do complexo B. Todas elas, mas procura principalmente a B6, a B12, o ácido fólico, que você encontra em arroz integral, feijão, aveia, vegetais verdes escuros, na banana. A banana é campeã, né? Vocês viram? Então, quem não gosta de banana ou quem gosta, essa é a hora. E, por último, o magnésio, que é muito importante. Vai ajudar também o seu cérebro. E você pode usar todos os dias. Nosso solo é muito pobre em magnésio e a gente precisa repor magnésio. E você encontra em alimentos. Ou você pode ir lá na farmácia, comprar um sachê e fazer reposição. Só tem que ser magnésio PA. Puro, absoluto. Tá bom? Sempre magnésio PA. E você pode tomar e você vai ver o quanto você vai ficar melhor. Você vai sentir as suas articulações melhor. Você vai sentir inflamação saindo do seu corpo. E você vai sentir diminuição também do seu nível de ansiedade. Queridos, esse é um método de Deus em que eu levaria um dia te explicando só a parte de alimentação para como você ficar livre. Mas você já entendeu agora que faz parte de você ficar livre da ansiedade o processo alimentar.
E Deus tem outros métodos. Irmão, pode pôr o tempo para mim, só para eu ter noção quanto falta, por gentileza. Outro método muito importante que nós podemos entender é baseado na história de um homem da Bíblia, que eu gosto muito. Esse homem é Davi. Na sua casa, quando você chegar, abre a Bíblia hoje e leia o Salmo 142. E aí você vai entender o que eu estou falando sobre ansiedade e sobre Davi. Lá está escrito que Davi lamentava a Deus dizendo assim: Senhor, não há quem me reconheça. Senhor, não há quem me entenda. Senhor, não há quem se lembre de mim. Ele fez várias reclamações. E essas frases são frases típicas de quem está em ansiedade e depressão. Então, naquele momento, Davi estava passando por isso. E aí Deus mostrou outro método para Davi. Que método foi esse? Quando ele estava ali na caverna de Adulão, sozinho, porque ele tinha uma vida boa antes, né? Estava no castelo, tocando lá para o rei, casado. De repente o rei começa a se virar contra ele. Ele vai morar lá no povo inimigo, fingindo de louco. Não foi assim? Vocês sabem por que ele fingia de louco? Porque naquela época acreditava-se que loucura era um espírito maligno e que se você mexesse com louco, o espírito passava para você. Então Davi sabia disso. Era esperto. Aí ninguém mexia com ele. E daí, alguém descobriu que era Davi. E ele teve que, fugir. Foi morar lá na caverna de Adulão. E aí ele disse: Senhor, eu estou no fundo aqui. Estou habitando em caverna. Ninguém olha para mim. Ninguém me vê. Minha vida está terrível. E quando ele estava assim, no fundo da amargura, Deus deu uma solução para ele. Deus mandou morar com Davi algumas pessoas. Na verdade, 400 pessoas. Quem eram essas pessoas, vocês se lembram? Eram as pessoas que estavam com problema no reinado, as pessoas que estavam com dívida, as pessoas que ninguém queria por perto, os maldizentes, os malfeitores, aquele que ninguém gostava, que não podia estar na cidade no governo de Saul. Deus mandou morar com Davi. Aí você pensa, a pessoa está numa caverna, sozinha, no fundo do poço, mal, se sentindo a pior pessoa do mundo, tendo crises. Deus pega o pior do povo e fala: cuida. E foi esse o método que Deus deu para Davi. E Davi começou a esquecer dos seus lamentos e a ensinar aqueles homens sobre tudo que era do Senhor. Tipo, quando aqueles homens estavam assim, os endividados, Deus dizia assim, aqueles... Perdão, está um pouquinho longe. Aqueles que estavam endividados, aqueles que não tinham o que fazer, aqueles que estavam com problemas, aqueles que estavam sem saber para onde ir, em dívidas, Davi dizia para eles assim: temei ao Senhor, vós, os santos, pois nada lhes falta. Ou seja, nada falta aos que temem ao Senhor. Aí aqueles que estavam com problema, com dificuldade em relação a tudo que passava, ele dizia: engrandecei ao Senhor comigo, né? Deixa que Deus faça por você, exalte o seu nome. Aí aqueles que estavam passando por outros tipos de problema que estavam no meio do povo, aí ele dizia assim: muitos são as aflições do justo. Então Davi, com a sua dor, começou agora a consolar essas pessoas. Além de consolar, ele começou a usar mais um remédio de Deus: exercício físico. Ele transformou aquela caverna num centro de quê? Treinamento. Sabe o que aconteceu? Davi se esqueceu da própria dor, do problema que tinha, e começou agora a se preocupar com o que Deus mandou para ele. E viu que o que Deus tinha para ele era maior. Aqueles homens, mais tarde, queridos, foram chamados valentes de Davi. Aqueles homens eram a guarda real de Davi. Então, Deus tem muitos métodos. E quando ele diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, descansa toda a vossa ansiedade, ele não quer dizer para você simplesmente, deixa para lá. Ele quer dizer: filhinho, usa algum dos meus métodos. O método que Deus deu para Davi foi: se dedique ao próximo
que eu vou te ajudar no seu problema. O método que Deus deu para a Laiane foi: use os meus 8 remédios. Faça exercício todo dia, beba água na quantidade certa, vai dormir cedo, coma alimentação anticrise, faça exercício de respiração todos os dias. Foi esse o método que Deus deu para mim. Agora você precisa orar a Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais ter essa doença. Eu não quero mais ter esse problema. Isso atrapalha a minha vida, isso dificulta o que eu estou vivendo. E o Senhor tem mais para mim. A promessa do Senhor para mim é: eu comerei o melhor dessa terra. E eu quero, Senhor, essa promessa. Então me mostre qual o teu método. Porque confiar o teu problema ao Senhor é entender que nós precisamos obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem para nós. Ele pode nos livrar de qualquer problema, de qualquer dificuldade, de qualquer coisa, contanto que estejamos dispostos a obedecer o seu método. E Ele pode te revelar. Assim como um dia Ele disse para mim: filha, faça isso aqui que vai dar certo. Confia em mim. Confia, entrega a sua ansiedade. Assim como Ele disse para Davi: faça isso aí, Davi. Faça isso aí, cuide desses homens. E a dor de Davi foi indo embora. Ele também tem isso para você. Então, ore a Deus. Eu não vou te fazer um apelo, mas eu só te peço isso. Ore a Deus. Fala: Senhor, assim como o Senhor deu um método para Davi e deu para a irmã Laiane para ficar livre disso, qual é o método que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer o teu método. Eu quero te obedecer, porque o Senhor é o meu médico. O Senhor é quem pode me curar. Mas todo médico passa um remédio. E eu quero que o Senhor se mostre o teu remédio. Qual o teu método para mim? E eu tenho certeza que Ele vai mostrar. E vai te ajudar a ficar livre desse problema, assim como Ele me ajudou. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós temos o nosso contato nas redes sociais no link do vídeo que está sendo transmitido. Obrigado por você que está em casa. Se alguém quiser acompanhar mais esse assunto, você pode entrar no meu Instagram, vai ter ali uns 50 vídeos para você assistir só com métodos de como usar terapias naturais, como usar recursos naturais para ficar livre dessa patologia e de outras patologias em casa. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês. Obrigada pelo convite, obrigada por nos aceitarem aqui e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por nos mostrar que o Senhor tem solução para todos os nossos problemas. Mesmo quando olhamos, Senhor, e não vimos, ou não enxergamos, Senhor, o que pode acontecer, o Senhor está aí no céu, sendo dono de toda a sabedoria do universo e dizendo: filho, eu tenho também para você um método. Então, nos ajude a entender, a reconhecer esse método, seja qual for a doença, o problema, a dificuldade, para que possamos, Senhor, fazer o melhor por nós mediante a Tua vontade. Dai-nos também força para isso, Senhor, para colocar em prática a Tua vontade em nossas vidas. Obrigada pelo Teu amor, por Tua misericórdia, e eu peço uma bênção sobre essa comunidade. Que o Senhor abençoe o pastor, a liderança, os membros, e que onde cada um daqui, Senhor, passar, que possa ser influência salvadora e transformadora na vida de outras pessoas. Dai-nos a Tua graça, a Tua paz, e obrigada por Teu amor infinito. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus.